Primeira coisa que eu faço é jogar no Google. Pode ser autores vivos ou mortos que eu quero processar por terem acabado comigo. Uma lua minguante, crescente. Pessoas estão perdendo essa intenção de pesquisa. O protetor solar com o creme, né? Principalmente como mulher negra, eu sinto muito isso também, né? Bom dia, gente! Bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Carolina Cândida, eu sou tradutora literária e eu vou levar vocês em alguns diazinhos comigo essa semana. Começando por hoje, domingo, dia 9, se eu não me engano, é dia 9 de agosto, que eu vou pra praia. E é isso que eu vou fazer hoje e vou levar vocês. A gente passou no supermercado, comprou algumas coisinhas pra poder levar, tipo salada, suquinho, essas coisas. Tô levando meu Kindle, porque não dá pra ficar sem. Se bem que a gente vai com os amigos, e aí eu sempre falo, vou levar porque eu vou ler muito. Aí chega lá, fico fofocando e não leio, mas eu quero tentar ler pelo menos um pouquinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem que eu tô lendo Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu não lembro se eu tinha mostrado no último vlog, eu acho que sim. Eu tô lendo, eu tenho 45%, né, do livro. Deixa eu desligar aqui pra poder mostrar. Deixa eu tomar cuidado com o microfone só. Mostrar a capa. Eu tô lendo no Kindle porque eu queria ler a tradução brasileira, né? Não consigo desligar, peraí. Que é o que eu tô lendo agora. E aí vou levar também, vamos ver. E bora pra praia. Ai, esqueci o óculos de sol dentro do carro. Vai ficar sem óculos. Então. Não vai comer tudo, hein? Quer pro dia inteiro. Tati. Bom dia, gente. Boa segunda-feira. Era pra eu estar no Pilates agora, mas eu não fui. Resolvi ficar em casa
Porque sabe quando você tá começando você sente que você tá começando a gripar? Eu tô me sentindo um pouquinho assim, sabe, dor no corpo e tal. E também, tipo, nessas horas geralmente eu olho bastante nas métricas do relógio, né? E aí tava marcando, tipo, o estresse mais alto na hora de dormir essa noite e tal, meio indicativos de que pode vir uma gripezinha. Mas também eu preciso limpar a casa, preciso fazer coisas e preciso continuar uma tradução que eu envio amanhã. Então eu resolvi ficar em casa, talvez eu faça alguma coisa em casa mesmo, de exercício, mas vou limpar a casa, fazer as coisas em casa, ficar mais tranquila, porque o Pilates era às 8 da manhã e eu odeio começar a segunda meio que na pressa, sabe? Tipo, eu acordei umas 7 horas e tal, aí eu ia ter que pegar as coisas, tomar um café da manhã rápido e sair pra ir pro Pilates. Aí eu falei, ai, deixa pra lá, vou ficar em casa, tranquila, fazendo minhas coisas. E aí é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer, né, minha skincarezinha, que tá bem mais simplificada agora, né? É que é bem mais simplificada, ela sempre foi meio simplificada. Inclusive eu quero marcar dermatologista porque eu ainda tô com um pouquinho das manchinhas, mas eu não estou passando o ácido que eu deveria estar passando, então é um dos motivos. Mas eu vou fazer skincare agora, né? Vai passar aspirador na casa, passar um paninho e aí começar a trabalhar. Então esse aqui é a espuma, esse aqui é o óleo. Um dos dois. Geralmente eu lavo com esse aqui de noite pra tirar protetor solar, resquício de protetor solar, essas coisas. E esse aqui durante o dia de manhã, né? Aí às vezes eu passo o tônico, nem sempre, que é esse Mix Sun. Essa parte é da parte da skincare coreana. Aí eu acabei de lembrar, ó, que olha só que tinha a água micelar aqui, não é? Não, é a... O que é isso? Mas eu tinha comprado porque era pra acalmar o tônico, o negócio que eu tava passando antes. Mas sabe quando ficou aqui? Eu tinha dado uma esquecida que ele tava aí. Aí eu passo ainda esse aqui, o Mela B3 da La Roche-Posay, que já tá acabando. Aí eu vou ter que comprar outro. Lavar o rosto, tônico. Às vezes o sérum, às vezes não. E o protetor solar com o creme, né? Com o creme de rosto. Então, essa duplinha aqui que eu tô passando. Então, lavar o rosto, tônico e isso. 3 etapas, praticamente, né? E aí, de noite, às vezes eu passo o ácido... Não é o ácido hialurônico, é o outro, glicólico. Que é pras manchinhas, mas que eu não estava passando. E este creme ou este creme. Depois de lavar o rosto, né? E aí eu tenho também esse outro protetor solar, mas esse aqui é pra quando eu vou correr. Porque se eu vou correr e eu passo esse aqui, ele escorre, arde no olho, obviamente, né? Então eu não gosto. E aí eu tenho esse negócio aqui, ó, que é aquele guachá, sabe? É esse o nome, né? É guachá. Que eu comprei, isso aqui foi muito influência de TikTok, sabe? Tinha uma TikToker que eu seguia que tinha um desse e ela falava que, tipo, ajudava a desinchar um pouquinho o rosto, só que eu não uso. Agora eu quero colocar de volta. Então, vamos ver, né? Vou passar uma maquiagenzinha bem de leve, nada assim, mais manutençãozinha do que qualquer outra coisa, mais só pra dar aquela reavivada estando em casa e tal. E aí eu tenho que descer aqui no mercadinho da frente. Bom, aquele é literalmente na frente, então tipo, eu olhei pela janela agora, não tem ninguém, não tá cheio, porque chega um determinado horário que fica cheio de idosos, né? Que vão fazer as comprinhas deles. E aí, quando tá muito cheio de gente, assim, principalmente dos idosos,
eu espero um pouquinho pra ir, porque a maioria costuma pagar com as moedinhas. E aí fica um congestionamentozinho, sabe? Porque não é grande, é um mercadinho de bairro, né? E aí, coitados, fica um monte de gente lá dentro. Mas aí eu vou lá porque primeiro que eu preciso comprar uma coisinha para o café da manhã, que eu acho que eu tô sem nada em casa, não sei se tem ou tem, tipo, pouquíssimo, ou umas frutas, alguma coisinha assim, né, tipo, pra poder comer ou com iogurte ou com a tapioca, eu vou dar uma olhada, mas de todo modo eu tenho que ir lá porque a gente comprou uns óculos de eclipse, porque vai ter o eclipse e a gente vai, acho que pra alguma praia aqui perto, pra ver o eclipse, né, dia 12 de agosto agora. E aí a gente comprou os óculos apropriados para poder ver eclipse. Só que quando chegou, a gente não estava em casa. E geralmente quando chega a coisa e a gente não está em casa, ou toca, o carteiro toca em qualquer apartamento. E aí abrem e ele deixa na frente da casa, né? Na frente da nossa casa. Ou ele vai no mercadinho e deixa lá no mercadinho e a gente passa depois e pega. Só que o mercadinho, muitas coisas aqui, né, na Europa no geral, principalmente tipo a Europa Mediterrânea. Portugal não é Mediterrâneo, mas é a Europa, tipo, sul da Europa, né? França, Espanha, Itália e Portugal. Fica mais devagarzinho em agosto. Porque agosto, teoricamente, ainda é época de férias, né? De faculdade, de todas essas coisas. É uma época em que as pessoas estão viajando bastante, né? Tipo, por exemplo, se você for ver agora, Lisboa, tem vários lugares de Lisboa que vai estar bem mais vazia, porque muita gente está viajando. Tipo, eles vão sobretudo pro sul de Portugal, né? Pro Algarve, que é onde ficam as praias mais bonitas e tudo mais. E aí, muitos estabelecimentos acabam tirando férias ou diminuindo a carga de trabalho durante essa época, porque não tem ninguém na cidade. Então, tipo, sabe? Na verdade tem, né? Tem, principalmente porque Lisboa é uma cidade muito turística, sempre tem gente. Mas assim, principalmente o mercadinho de bairro, essas coisas, às vezes eles dão uma diminuída nos horários. Também porque, como está muito quente, é complicado eles ficarem lá. Tipo, às vezes você olha aqui no mercadinho, 2 horas da tarde não tem ninguém. Aí, tipo, eles vão ficar lá trabalhando, sabe? Esperando, não tem cliente. Então eles estão fechando mais cedo. Eles estão fechando às 2 da tarde, durante todo o mês de agosto. Eu adoro esse óleozinho aqui, acho que eu já, não sei se eu já mostrei, que é da R&M Beauty, da marca da Ariana Grande. Esse aqui é o Picking Petals. Petal! Antes do álbum Petal. Enfim, eles estavam distribuindo, né, em vários lugares, em várias óticas, essas coisas. Só que você tinha que marcar horário e sujeito a estoque, né? E quando a gente foi ficar sabendo que tava distribuindo mais assim, já tinha praticamente acabado os estoques. E aí não sabia, tipo, se ia voltar, quando ia voltar, tava de olho e tudo, mas não tinha certeza. Aí eu entrei na Amazon, vi que tava, tipo, sei lá, acho que 15 euros um pack de 5 ou 6 óculos. E aí a gente comprou e vai também, tem 2 amigos nossos que também vão ver com a gente, então a gente divide e tal, e aí pode ver o eclipse. Peguei, gente, os óculos desse lá, que é... O garoto propaganda dele é o Cassino. Aê, Cassinão! Cassinão, quem é dos anos 90 vai lembrar disso, atestado de idade. E aí aproveitei pra pegar também ovos e banana pra poder fazer a minha crepioca. Não tinha morango, eu queria morango, mas não tinha. Então agora eu vou fazer café da manhã que eu tô cheia de fome. Vamos adentrar agora a parte final das tarefas da manhã, né? Que é fazer o meu café só, e aí... Au! Derrubei. E aí eu posso começar a trabalhar.
Mas eu lembrei de uma coisa. Vou começar a fazer aqui e eu tô querendo trocar, né, a minha máquina de café. Vou até mostrar qual que ela é, explicar um pouquinho dela e falar por que que eu tô querendo trocar. A minha máquina de café é essa aqui, da DeLonghi. E eu gosto bastante dela, assim. O que eu não gosto, que eu queria trocar, é que eu queria uma que tivesse duas bocas dessa, mas até aí não necessariamente. É isso aqui. Porque eu queria que esse aqui fosse mais fininho, do jeito que é mesmo em máquinas de café pra fazer, sabe? Porque quando você tira esse aqui, o de baixo ele é de plástico, tá vendo? Então, tipo, pra ter o fininho aqui, teria que usar esse de plástico. E aí ele estoura, não é legal no leite e tal, e todas essas coisas. Então, eu queria trocar... Opa! Vamos entrar. Por uma que é fininha, esse cabinho aqui. E eu até já vi algumas, né, dessas máquinas de café, porque assim, eu gosto, né, de fazer esses cafés, assim, incrementadinhos e tal. Quando eu trabalhei de garçonete na Irlanda, eu trabalhei em 3 restaurantes. O primeiro era um restaurante de comida chinesa, que chama Silks, que é em Malahide, né, que não é exatamente em Dublin, é perto, cidadezinha perto de Dublin. Que, inclusive, babado, até onde eu sei, esse restaurante foi permanentemente fechado. Ele era um restaurante chinês chiquezinho até, só que aí rolaram umas alegações. Eu gostava muito do cozinheiro, do pessoal, o filho da dona, mas a dona em si, ela era uma escrota, xingava todo mundo e tal. E aí eu vi umas alegações de alguma coisa envolvendo drogas. E eu, tipo, legal, e eu trabalhei lá, legal. Mas foi, tipo, coisas em épocas que eu não estava lá, até porque eu trabalhei lá só 3 meses. Foi meu primeiro trabalho. Depois disso veio o Milano, que foi o restaurante que eu trabalhei mais tempo, né? O Milano, eu trabalhei quase 3, quase 4 anos lá. Eu gostava muito do restaurante em si. Ele é um braço de um restaurante britânico que chama Pizza Express. Então, por algum motivo, o Pizza Express, ele chama Pizza Express no UK todo, mas na Irlanda, República da Irlanda, ele se chama Milano. E aí eu trabalhei no Milano e tal, eu gostava de trabalhar lá, né, tipo, tinha vários amigos e tal, fazia-se muita grana de gorjeta. Então, tipo, por exemplo, teve a época do Natal que eu já fui pra casa com 80 euros em gorjetas que eu ganhava, sabe? Porque as pessoas eram mais generosas. Então, tipo, a pessoa ia jantar, a janta dava 50 euros e aí eles davam mais 10 de gorjeta, assim, época de Natal, sabe? Então eu fazia uma grana de gorjeta. A gente ganhava um salário também, né? Era tipo 10. Quando eu comecei, acho que era 8 euros por hora, depois foi pra 9 e pouco, era um pouquinho acima do salário mínimo. Só que aí, primeiro que não era o que eu queria trabalhar, segundo que eu tinha uma gerente que era uma escrota, mas ainda era convivível. Só que aí chegou num ponto em que o ambiente começou a não ficar mais tão legal pra mim, assim, sabe? Eu não era aquilo, mas eu tava ficando saturada de trabalhar lá e até então eu não tava percebendo que eu tava ficando saturada, na verdade, de trabalhar como garçonete, que eu queria voltar, eu queria ir pra fazer o que eu queria fazer de verdade, né? E aí eu fui trabalhar no terceiro restaurante, que era o Bunsen, que era de hambúrgueres, que foi o ambiente mais legal que eu trabalhei na Irlanda. E, enfim, mas tudo isso para dizer que no Milano, que é o restaurante que eu trabalhei mais tempo, quase 3 anos, tinha máquinas de café, né? Então eu tive que aprender a fazer café. Eu não fiz nenhum curso de barista, nem nada, mas, tipo, eu fui aprendendo a fazer os principais cafés, assim, cappuccino, café latte, mocha, essas coisas para poder servir. E aí eu peguei gosto. Quando eu tava morando lá, eu queria fazer um curso de barista. Não sei fazer, tipo, arte nem nada assim, mas sei fazer um cafezinho de respeito, sabe? E eu gosto dessas coisas, então eu queria uma máquina mais, que fosse mais, que eu pudesse treinar algumas coisinhas, sabe? Agora é chegada a hora de começar a fazer as coisas de tradução. Essa semana, se eu não me engano, eu tenho 2 coisinhas pra enviar, mas até que relativamente tranquilo. Tenho que fazer coisas da editora, porque a gente tá imprimindo da editora Pormenor, né? Que a gente tá imprimindo os nossos livros, fazendo impressão de alguns livros pra Bienal do Livro, que eu infelizmente não estarei, mas que os livros estarão. A Pormenor estará presente, e aí eu tenho que organizar algumas coisas aqui. Então eu vou começar, como sempre, com a minha agenda.
Chegamos ao intervalo agora. Trabalhei 30 minutos, agora descanso de 10 minutos. Eu anotei minhas coisas na agenda e tudo. E aí comecei num volume de tradução, que é uma cotradução, né, que eu tô fazendo. E eu preciso fazer um vídeo falando da questão de cotradução, que eu sei que tem gente que tem bastante dúvida. Acaba que todas as últimas cotraduções que eu tenho feito com a mesma tradutora, com a Gabi. E, de forma geral, é uma coisa um pouco menos comum do que parece, porque eu falo bastante de cotradução e parece que é uma coisa que acontece com muita frequência, mas é mais comum ser um tradutor só do que vários tradutores. Mas tem sido cada vez mais comum em fantasia, sobretudo fantasias quando você está trabalhando com um lançamento simultâneo ou um lançamento que a editora quer rápido, que não é simultâneo, mas que ela quer rápido de alguma forma, acaba sendo mais comum dividir um tradutor, né, com mais de um tradutor. Tem uma fantasia que eu estou traduzindo agora, que inicialmente o trabalho foi enviado para mim. Só que no prazo que a editora queria, eu não ia conseguir entregar, né, essa tradução. E aí eu falei, eu precisaria de pelo menos um mês a mais do que vocês estão me pedindo, não vai dar para entregar nesse prazo, então eu posso ou indicar uma amiga minha, que é tradutora também, para fazer esse trabalho para vocês, ou a gente poderia fazer como uma cotradução. E aí daria para entregar nesse prazo, porque aí nesse caso a gente dividiu metade, né? Eu ficaria com uma metade e a outra pessoa que fosse traduzir ficaria com a outra metade. E aí a editora falou, tudo bem, a gente pode fazer em cotradução e tudo. E aí imediatamente eu já indiquei a Gabi, que é uma pessoa com quem eu trabalho muito, que eu faço muitas cotraduções, tem muitos livros que se você jogar na Amazon, Carolina Cândido, Gabriela Araújo, vão aparecer, tipo, sei lá, Casa de Chama e Sombra, O Trono do Prisioneiro, Amor nos Tempos do Inferno, Despertar da Lua Caída, e tem mais livros assim que a gente traduziu juntas. Então, a gente trabalha bastante, né, principalmente com fantasia, com tradução juntas, e aí eu já apresentei a Gabi, né, a editora nunca tinha trabalhado com ela, mas eu sabia, eu falei, a gente já traduziu vários livros juntos e tal, e aí eu apresentei a Gabi, e a gente fez com a cotradução e tá fluindo super bem. Assim, é legal quando você tá fazendo uma cotradução com uma pessoa que você conhece de certa forma já, porque geralmente torna mais fácil a comunicação, né? E a última coisa a fazer antes de voltar a trabalhar é encher o copo de água, que eu já tomei toda a água. Aí pegar a garrafa, que esse aqui é um filtro de água, né? Porque a água aqui da Europa, no geral, tem muito calcário, então não é muito boa, não é boa pro cabelo, não é boa pra beber, nem nada. Então a gente comprou essa garrafa de água pra filtrar. E aí você só troca o filtro depois. E aí ela fica na geladeira, porque eu amo água bem gelada. Oi, gente, boa tarde. Sim. O calor, né?
Você chega num momento da tradução, agora são 7 horas, e aí eu vou fazer mais um pouquinho e tal. A fantasia que eu estava traduzindo de manhã já parei, e agora eu tô numa comédia romântica de uma autora que eu já traduzi vários livros dela, então é bem tranquilo. Mas chega um momento em que você começa a esquecer um pouco algumas coisas, e é por isso que traduzir, trabalhar com palavras no geral, né, é um trabalho de concentração. Quando chega esse momento que eu vejo que o meu olho que eu já tô começando a ficar um pouco cansada e que eu tô esquecendo palavras, tipo, por exemplo, aquele falou, dressing room, e eu não conseguia lembrar, porque era o de uma loja, e eu não conseguia lembrar, o nome. E eu: "Puta, como que chama aquele lugar onde você entra?" Fiz a mímica aqui, entra, prova a roupa, e eu falando a palavra prova várias vezes e não lembrava de provador, não lembrava. Porque eu joguei no dicionário e não aparecia a palavra que eu queria, não sei por quê. Mas aí lembrei, provador, e coloquei aqui. Mas aí o cérebro começa a dar essas falhadinhas, sabe, aí é a hora de dar aquela parada. Eu já vou acabar por hoje, daqui a pouco só vou terminar esse aqui, mas como é uma linguagem bem mais tranquila, é mais gostoso, e esse livro é muito engraçado, então eu quero continuar traduzindo, sabe quando você fica tipo: "Ah, eu quero ir mais um pouquinho, eu quero mais um pouquinho", mas eu já vou parar. E aí eu acho interessante falar disso também, que muitas vezes, direto e reto eu recebo um comentário assim de tipo: "Ai, mas se tradutor você precisa de tanta qualificação, você precisa de blá-blá-blá, por que que por que que eu encontro erros nos livros que eu leio?" As pessoas que trabalham com livros são humanas, como qualquer outra pessoa, e humanos erram. Assim, não existe nenhum trabalho em que você não vai encontrar erros, mas tem algumas pessoas que perguntam em tom um pouco condescendente, a gente sabe, né, na vida, assim, quando é condescendente. "Ah, se precisa de tanto estudo, por que que tem erros?" Enfim, fica aí esse desabafo. Bom dia, gente, boa terça-feira. Hoje o plano era acordar cedinho e sair pra correr, mas a cama tava tão gostosa que eu quis ficar um pouquinho mais, e não é nem que eu acordei tarde, né, tipo, aqui, acordei 7 e fui dormir 11h58, acordei 7h29, mas como você pode ver, meu relógio tá dizendo que eu dormi muito bem, 94 de 100. Fazia tempo que não tinha um score tão bom assim de sono. Mas aí eu acordei e fui direto terminar de ler o livro, né, da Taylor Jenkins Reid, o Atmosfera, porque faltava um pouquinho. Ontem, quando eu fui dormir, tava tipo, sei lá, 80%, alguma coisa assim. Aí eu acordei e falei, vou ficar uma horinha aqui lendo e vou terminar o livro. E aí eu terminei, e agora eu tô querendo processar a Taylor. Se alguém tiver, por favor, um contato de advogado, eu vou processar ela junto com, assim, outros autores que me devastaram em algum momento. Saramago também tá na lista, tá? Porque pode ser autores vivos ou mortos que eu quero processar por terem acabado comigo. E esse livro acabou comigo. Ele é maravilhoso. O final é tão, 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 assim, bem construído que mesmo imaginando o que ia acontecer, aquilo é um caça. Mas enfim, mesmo imaginando, né, o que poderia acontecer e tal, me comoveu bastante. Eu adorei. Agora eu vou decidir o que eu vou ler, e eu acho que hoje eu vou correr de tarde, porque eu preciso, primeiro que eu preciso me abastecer. Às vezes eu corro de jejum, mas hoje não ia dar pra correr de jejum, não ia rolar, não ia dar bom. Então eu vou comer bem e tudo, e aí depois de tarde eu corro, porque eu vou finalizar uma tradução e enviar, e aí depois que eu finalizar essa tradução, beijos, corrida.
terminar de limpar este negócio que é o do café lá, enquanto eu tô na minha pausa, né? E aí, hoje eu comecei pela comédia romântica. E juro, é muito engraçada mesmo, assim, eu adoro. Tanto que, tipo, é geralmente o tipo de livro que eu deixaria pro final do dia, né? Acho que eu já até comentei isso algumas vezes, que é tão leve que é basicamente quando você vai traduzindo, é como se você estivesse conversando também, sabe? É como se fosse um diálogo normal, assim, do dia a dia, que você não precisa pensar. É tipo, cheio de provocaçõezinhas e tal, assim, que acaba sendo muito natural. Você lê e pensar, nossa, seria desse jeito, nossa, seria desse jeito, sabe? É muito mais fácil construir diálogos naturais do que, por exemplo, em fantasia, que às vezes você tem. Isso falando em termos gerais, né? Claro que temos exceções e exceções, mas porque às vezes você tem uma fantasia, você tem que falar de muitas coisas, e reinos, e intrigas políticas, e não sei o que, e ao mesmo tempo, por exemplo, no caso da romantasia, enquanto tá acontecendo tudo isso, tá acontecendo um romance, tá acontecendo, sabe? Então tem frases que às vezes parece que não tem muito como ficar naturais. Mas em comédia romântica já é mais o dia a dia assim mesmo, né? E esses acabam sendo os gêneros que eu mais traduzo. Também trabalho bastante com o que eles chamam de ficção feminina. Tem alguns termos do editorial que às vezes são meio confusos até pra mim. Mas eu acho que a grande maioria do que eu tenho trabalhado ultimamente é fantasia. Mas, de forma geral, acaba sendo ficção, né? São poucos livros de não ficção que eu traduzi. Um deles eu amo, que eu vou até pegar, peraí, do Ta-Nehisi Coates. Ele fala de viagens dele pela Palestina, por Senegal, e é muito, muito legal. É quase como se fosse uma ficção também, assim, a forma de narrar, né? Que é esse autor aqui, que ele é jornalista do New York Times, se eu não me engano. E ele é super premiado e tal, e aí eu traduzi esse aqui, que é de não ficção. Tá aqui, ó, tradução Carolina Cândido. Mas é muito, 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 muito legal. E aí também tem outros de não ficção que eu traduzi, mas acaba orbitando mais pro mundo da ficção mesmo. Tava almoçando quando tocou a campainha, aí eu fui lá ver, porque eu imaginei que era FedEx, porque eu tinha recebido um e-mail falando que a Companhia das Letras tinha mandado um livro que eu traduzi pra cá, a Paralela, né? E chegou. O Segredo da Vila Carlotta, que esse foi uma tradução do italiano, que é da autora Silvia Montemurro. Ai, meu nome aqui. E eu gosto que eles sempre mandam 2 cópias. Então eu geralmente abro uma, que é a que eu deixo aqui, e aí a outra eu deixo fechada. Mas é muito legal esse livro, ele é de uma série que se passa em vilas ali na região de Como e tal. Aí tem o segundo livro, eu acho que são 4 livros no total, não sei, não tenho certeza. Mas é bem legal esse livro. É meio suspense e tal, assim. E se passa em 1848. Pra terminar, falta pouquíssimo. E aí eu vou enviar. Tô terminando de revisar o que eu tinha feito. Dei uma pausinha pra ir ao supermercado, que eu não filmei porque, né? Supermercado, gente. E aí finalizar aqui de revisar o que eu traduzi pra poder enviar pra editora. No fim, eu fui. Foi muito boa a corrida. Eu fiz um treino do Runner, que eu uso o Runner, né, pra quando eu tô em época de treino pra corrida. E em novembro eu vou correr a minha terceira meia maratona em Sevilha. Mas ainda não estou treinando de fato para a meia maratona, porque ainda falta um tempo. Ainda tá, tipo, muito calor e tudo mais. Então eu tô
num treino intermediário. E agora estou em casa, coloquei meu pijama de Beehive e vou comer hambúrguer, que o Vi tá fazendo hambúrguer e a gente vai jantar. Muito bom. Enviei o livro, agora eu tenho que esperar eles fazerem o processamento lá para me mandar a ordem de pagamento e aí eu posso emitir a nota. Essa editora costuma pagar em 15 dias geralmente, então é bom. Geralmente a maioria dos pagamentos é em 30 dias, mas tem editora que paga em menos, tem editora que paga em mais. Eu trabalhei com uma editora que pagava, por exemplo, em 60 dias. Então sempre depende da editora que você está trabalhando. Lembrei, isso aqui eu tinha visto na época no TikTok, que era bom depois que você corria, porque acalmava a pele. Agora pergunta se eu usei. Que palhaçada, né? Vou voltar a usar. Enfim, e esse creme aqui, noturno. E é isso que eu vou fazer. E depois comer hambúrguer. Nessa cadeira? Bom dia, gente. Vamos lá, né? Hoje eu tenho que emitir a nota da tradução que eu enviei ontem. Tenho que ir fazer as unhas. Tenho que trabalhar, obviamente, né? E depois, hoje será o dia também de ir para a praia. Ver o eclipse, e aí vão ter eventos aqui por Lisboa. Eles estavam distribuindo óculos, né, que eu achei super legal, tipo, distribuindo óculos de graça em óticas e vários lugares e tal. Só que aí é aquela coisa, você imagina Lisboa inteira tentando pegar os benditos dos óculos. Você vê agora a maioria dos sites, essas coisas que postam atualizações de Lisboa, estão tudo postando a respeito do eclipse, né? E aí eles postaram aqui o Lisboa Secreta, que é uma conta que eu sigo no Instagram, que tem um site também que posta coisas de Lisboa. Postou aqui 10 lugares para ver o eclipse solar em Lisboa a 12 de agosto. Agora eu vou fazer minha crepioquinha e depois vou começar a trabalhar. Oh my god, it's very thin. Okay, he's a black. You put that poor little creature in jail. Uma das minhas ideias também, assim, quando eu comecei a pensar em gravar mais vídeo, essas coisas, é que eu gosto de ir falando, conversando e tal. E nossa, esse conversando foi muito paulistano, me perdoe. Mas eu gosto de ir conversando e falando de livros que eu tô lendo, falando de todas essas coisas, sabe? E que é uma coisa que em redes curtas você não tem muito espaço, né, pra fazer. É um livro que fala muito sobre as mulheres no âmbito profissional, né? E é uma coisa assim que o livro se passa em 1980, mas é uma coisa que reflete até hoje, né? Na forma como homens lidam com mulheres no âmbito profissional, como as coisas são mais complicadas para as mulheres, né? Para você, como sua postura enquanto mulher é muito associada à postura de todas as mulheres no âmbito de trabalho. Se essa mulher fez isso, então é porque mulheres são assim. É muito mais fácil você trazer essa generalização para mulheres do que para homens, sabe? E de que muitas vezes você vai frequentar espaços em que você vai ser a primeira em alguma coisa, sabe? Principalmente como mulher negra, eu sinto muito isso também, né? Mas é um livro que mexeu muito comigo. Eu adorei, eu recomendo demais. E aí agora eu comecei já ontem mesmo o Budapeste, do Chico Buarque, que eu tinha comprado, eu acho que eu até mostrei num vlog já, que eu tinha comprado. E aí eu comecei, já li o primeiro capítulo e ele fala bastante, por enquanto ele tá falando bastante de linguagem, né, e tal. E ele fala muito da relação com línguas, e já começa assim o livro. Devia ser proibido debochar de quem se aventura em língua estrangeira. E aí ele conta, né, o narrador conta um caso de uma professora debochando dele e tudo, assim,
E eu gosto de livros que trazem essa questão da língua, de falar de línguas, né? Então eu tô já amando. Já fiz a edição do primeiro dia do vlog, né? Porque é domingo, segunda, terça e quarta. Então eu fiz do domingo, que foi o dia mais fácil, que foi a praia, né? Então, tipo, as cores do vídeo em si já estão lindas, já tá tudo. Mas agora eu tô respondendo comentários, vou ficar até umas... Agora são 9h20, eu vou ficar até umas 9h50 respondendo comentários e depois continuar a tradução, as traduções, né? Mas eu queria falar de uma coisa que eu acho muito interessante mencionar. Eu menciono com frequência quando eu tô falando nas redes sociais e tudo, que é quando você trabalha com alguma coisa, eu falo sempre que o tradutor, ele é um escritor, o tradutor, ele é um pesquisador. E quando você tem vontade de trabalhar com uma coisa assim, é muito importante ter aquela intenção de pesquisa, sabe? Eu me deparo muito em redes sociais com coisas tipo... alguém vem perguntar alguma coisa no meu TikTok ou no meu Instagram, para uma coisa que você pode... É só você entrar ali que você vai ver que tem a resposta, tudo organizadinho, sabe? E eu não me importo das pessoas perguntarem, porque é isso, eu entro ali, eu sei vejo onde está a resposta e colo para a pessoa, olha, esse vídeo tá falando disso, ou esse vídeo tá falando daquilo. Mas é muito importante, e eu acho estranho, né, engraçado ver como muitas pessoas estão perdendo um pouco essa curiosidade de pesquisa, sabe? Eu vejo, por exemplo, tipo, às vezes em redes sociais, alguém tá falando, sei lá, eu sempre dou o exemplo da Beyoncé porque Beehive, né, gente? A Beyoncé tá logo aqui, ó, ela aqui. Eu sou Beehive, então eu sempre dou o exemplo da Beyoncé. Mas alguém tá falando, por exemplo, Beyoncé ganha blá 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 blá. Aí, se alguém não sabe quem é Beyoncé, chega embaixo nos comentários, mas quem é Beyoncé? E assim, literalmente é só você abrir o Google que você vai encontrar, sabe? Em se tratando de pessoas famosas e tal. Com o imediatismo de redes sociais, com os comentários logo ali embaixo, e eu não tô reclamando porque eu amo ler comentários, né? Então eu às vezes entro no TikTok, tô lá no meu doom scrolling, com os comentários abertos, sempre, porque eu acho muito engraçado. Metade da graça de muitos vídeos no TikTok estão nos comentários. Mas esse imediatismo de ter os comentários ali, muitas pessoas estão perdendo essa intenção de pesquisa, sabe? De ir lá e pesquisar alguma coisa. Então, eu acho muito importante ressaltar sempre que, para o trabalho de um tradutor, é muito importante você ter isso, sabe? Até outro dia uma menina me perguntou, mas e se eu estiver traduzindo um livro e eu não souber o que significa uma palavra? Aí eu falei, amore, eu não sei o que significa muitas palavras, eu não sei o que significam. E aí eu pesquiso, é para isso que existem dicionários, é para isso que eu tenho aqui meu vocabulando bonitinho, todas essas coisas. Eu vou lá, eu pesquiso, eu entendo o contexto, eu faço a interpretação de texto, que é outra coisa que é extremamente importante para tradutores, para leitores no geral, e aí eu ponho lá o que eu preciso colocar, sabe? Mas essa capacidade de ler, discernir, interpretar aquilo que você está lendo é muito importante para um tradutor, sabe? E é muito importante a gente exercitar isso. Estando sempre nas redes, essas coisas, é normal você acabar perdendo, porque é muito mais fácil, de fato, você ir lá falar quem é fulano, quem é ciclano, quem é isso, quem é aquilo. Mas é importante a gente estar atento a isso, sabe? Estou eu aqui neste momento, agora na comédia romântica, e
Aí eles citam um spa aqui. O que acontece quando tem uma coisa assim, por exemplo? Primeira coisa que eu faço é jogar no Google para ver se é um lugar que existe ou não. Agora, eu tô vendo aqui que existem spas com este nome, mas este em si, com a localização que eles estão falando essas coisas, não existe. É importante para a história que isso seja traduzido? Se for importante para a história, se o nome tiver alguma coisa, sei lá, o nome tiver um trocadilho que eles vão fazer mais pra frente, se tiver alguma coisa em relação a esse spa que seja importante que esteja o nome na língua, na mesma língua do resto do livro, no caso aqui em inglês, para mim aqui em português, aí eu vou traduzir. O público é adulto, né? Então é um público que não vai estranhar se tiver alguma coisa em inglês no meio do texto. No caso, por exemplo, dessas coisas tipo spa, tem palavras tipo wellness, essas coisas que às vezes a gente está acostumado já a ver em português, em inglês, quer dizer. Então, não necessariamente eu precisaria traduzir. Os nomes de spas aqui costumam ter uma coisa em inglês ou em português. Então, não é estranho ter um nome em inglês aqui. Ao mesmo tempo, existe uma parte do nome que está em português, em inglês, e outra que poderia estar, que pode permanecer em inglês, e uma parte que pode ir para português. Wellness Spa pode ficar em inglês, mas a parte inicial do nome pode ir para português, se fizer mais sentido. Aí logo em seguida tem o nome do lugar, do bairro, né? E em seguida Nova York. E aí o que acontece? As editoras, quando você vai fazer uma tradução, a editora manda o manual de tradução deles. E aí tem nomes que podem ser padronizados. Esse nome se traduz, esse nome não se traduz. Geralmente, Nova York, na maioria dos manuais, eles colocam o que é um mix. Então, Nova, traduzido, New York vira Nova, York escrito do jeito que se escreve em inglês. Existem editoras que vão colocar, não, pode ser tudo Nova York, mas a maioria é esse mix, Nova York, do jeito que geralmente a gente vê também em aeroportos, no Brasil, todas essas coisas. Isso geralmente está nos manuais das editoras, como eles gostam de padronizar, mas de resto você segue esse padrão com cidades. Por exemplo, Beijing, na maioria dos manuais já está colocado lá que para você colocar Pequim e não Beijing. Existe essa coisa também da padronização dos nomes das cidades, tudo isso entra na referência da tradução. É isso, gente, unhas dos pés já feitas, unhas das mãos feitas também, mostrei só das mãos aqui, porque eu não vou ficar mostrando meu pé na internet, né? Não estamos nesse ritmo. E agora ir ver o eclipse. E vamos para a praia ver o eclipse. Sim. Acho que aqui tá mais tranquilo. Sim, dá pra ver, dali dá pra ver. Ali mais perto da água. I'm looking up from my window. The sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Tá parecendo uma lua minguante, crescente. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. É nova, minguante ao contrário. Porque o C é de lua crescente, né? Porque minguante é pra trás. All the way baritone. Shut the lights, go before. We can spend all day. I get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. Just looking at you makes my whole. Acabei de chegar em casa pós-eclipse e foi muito legal. O último eclipse que teve aqui em Portugal, se eu não me engano, foi em 1900
1994, faz muito tempo, 1994 eu sei que foi no Brasil, mas aqui também já faz muito tempo, e o próximo eclipse solar total, se eu não me engano, vai ser em 2145, algo assim, tipo daqui a muito tempo. Não estaremos mais aqui, né? Então, foi muito legal ver, assim, com o óculos, é muito louco, porque você aponta, assim, pro sol e aí você vê, sabe? A lua passando, uma experiência muito legal mesmo. E foi numa praia aqui perto, né, que a gente foi, e tinha bastante gente com óculos e tudo. E agora eu vou jantar, e amanhã eu vou pro Pilates, porque eu tinha marcado Pilates, e eu não desmarquei, né, e eu uso um aplicativo que chama ClassPass, que ele tem parceria com vários estúdios, né, daqui de várias coisas, estúdios de Pilates, de academia, de todas essas coisas daqui de Lisboa, e aí você pode ir marcando através dele, né. E aí eu tenho esse estúdio que eu vou aqui com certa frequência, que já apareceu algumas vezes nos meus vlogs, que chama Prescription Pilates. E é bem legal, eles têm um trampolim, tem um monte de coisa assim, a aula é bem legal, mas ela é bem agitadona, né, e é 8 horas da manhã, e aí deu um certo horário que eu falei, não estou mais na vibe dessa aula, mas como eu não desmarquei a tempo, você tem que desmarcar até 12 horas antes, senão você tem que pagar uma taxa, que é para desincentivar as pessoas a desmarcarem, né? Então, eu não desmarquei, então eu tenho que ir. Ele me ajuda bastante porque eu acho os estúdios de Pilates aqui muito legais, mas eles são muito caros quando você vai fazer uma subscrição no próprio estúdio. Eu não tenho vontade de fazer no próprio estúdio e eu também não faço academia, né? Eu faço treino em casa com o aplicativo do Apple Fitness Plus, eu tenho pezinhos, todas essas coisas, mas o Pilates me ajuda primeiro a sair um pouco de casa e segundo a fazer alguma coisa diferente, né, um exercício diferente. Então eu gosto bastante dele por causa disso. E aí eu vou amanhã, né, vou. Quando chegar lá é sempre bom. E aí depois quando você termina, o dia só tá começando e você já fez um exercício, é bom também. Gravando única e exclusivamente para provar que eu estou indo para o Pilates. Acordei, fiz meu skincarezinho e tal, e tô indo. E foi melhor acordar e ter ido, porque eu sei que eu vou me sentir bem depois. On the left side, and you're only going to thread through the left strap. From there, I tuck my tailbone under, shoulders down, start to come down into a wood chopper. My eyes are going to follow the stick, and at the top, roll the shoulders back and down, press the stick down and down towards the thighs. We exhale to bring it back up. Shoulder twist, twist, twist. As you're twisting, think about rotating your head, neck, shoulders. E é isso, gente. Pilates feito, cabelo lavado. E agora sim, vou finalizar o vlog por aqui, porque eu vou terminar, enviar a comédia romântica. E aí vou seguir para as outras coisas que eu preciso fazer. E vem mais vlogs por aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like se você curtiu o vídeo. E me falar que tipo de vídeos vocês querem ver por aqui também. E um beijo.